Olá, hoje eu venho falar de um tema muito delicado na medicina, que é a comunicação de más notícias. Eu sou Elza Rezende, médica, especialista em clínica médica, pneumologia e broncoscopia. Sou mestre em ensino em ciências da saúde. Esse tema, comunicação de más notícias, é um tema que os médicos eles precisam saber, precisam estar informados sobre as metodologias que são usadas para dar má notícia. Quando a gente fala em má notícia, isso nos reporta a uma situação delicada, uma situação conflitante. E é muito comum a gente ter essa situação de dar más notícias. E para isso, existe um método criado por um médico chamado Robert Buckman, que ele, em 1992, ele criou esse método para facilitar a abordagem do paciente no momento em que nós vamos dar uma notícia ruim, uma má notícia. Quando a notícia é boa, é muito tranquilo. Às vezes, quando a gente está acompanhando um paciente, que esse paciente recebe um diagnóstico e que a gente recebe esse diagnóstico até primeiro que ele, a gente até se comunica, olha, seu resultado deu negativo para aquela doença que estávamos pensando, não é a doença, então não vai precisar fazer tal tratamento longo, isso o paciente fica muito gratificado e é muito tranquilo para todos. Agora, no momento que a gente está em frente a um diagnóstico, que é um diagnóstico ruim, que é uma má notícia, que ele vai precisar, às vezes, até mudar de estado por algum diagnóstico, aí é que é o problema. Aí o médico tem que estar muito preparado para dar essa notícia. Então, esse autor, esse médico, Robert Buckman, ele então criou essa metodologia em 6 passos. Então, é uma maneira de amenizar essa entrega dessa notícia ruim. Vamos então falar desses passos. O primeiro passo é o preparo do médico. O médico ele precisa se preparar para dar a notícia. De que forma que ele se prepara? Se prepara do ponto de vista psicológico, se prepara do ponto de vista dos exames que ele já juntou para poder concluir aquele diagnóstico, ou seja, ele muito provavelmente ele abriu algum leque de possibilidades diagnósticas, depois ele afunilou esse leque, afunilou, né, essas possibilidades para poder dar essa notícia ao paciente. Então, ele se prepara, é o primeiro passo, é o preparo do médico para dar o diagnóstico. Tem que ser num ambiente acolhedor. O segundo passo é a percepção do paciente. Então, o primeiro passo é o médico se preparando, o segundo passo é sobre o paciente. Qual é a percepção que ele tem sobre a doença? Então, nós vamos perguntar, o que você sabe sobre o seu diagnóstico, sobre a doença? Porque muitas vezes, esse paciente que está passando com a gente, ele já passou por outros médicos. Então, ele já recebeu algumas hipóteses diagnósticas algumas vezes. Então, a gente precisa saber o que ele sabe até o momento. Então, a gente pode fazer essa pergunta. Qual é a percepção que você tem sobre o seu estado atual? Me conte o que você já sabe. Por quê? Porque a gente precisa partir de uma referência. E aí ele vai dizer e a gente vai ouvir o que ele vai contar. Esse é o segundo passo. O terceiro passo, então, a gente já vai perguntar para ele o quanto que ele quer saber sobre a doença. Algumas vezes ele vai responder assim, olha, eu não quero saber nada, trate tudo com meu filho, com a minha filha. Às vezes esse paciente não quer saber e reporta a um familiar. Outras vezes ele diz assim, me conte tudo, eu estou aqui para saber do meu diagnóstico, não me esconda. E aí a gente já vai saber que esse paciente, ele vai realmente querer saber de tudo.
Esses 3 primeiros passos, então, são justamente para a gente se orientar. Primeiro a gente se prepara, que é o passo 1, depois a gente vê a percepção do paciente, que é o passo 2, e depois a gente vai perguntar o quanto que ele quer saber sobre a doença dele, que é o passo 3. Após esses 3 passos, então, nós vamos para o 4º passo. Então, esse passo 4 já é o conhecimento da doença propriamente dita. Então, o médico já vai informar a doença. Primeiro, ele faz um preâmbulo, ele coloca que todo diagnóstico precisa ter a colaboração do paciente para que o tratamento seja mais eficaz. Então, tem momentos que a gente tem que parar e tem que refletir sobre os sintomas que ele está apresentando. Então, é nesse momento que a gente faz esse preâmbulo e dizendo que quer a colaboração dele para que esse tratamento seja feito de uma forma mais adequada e mais tranquila. E aí a gente informa, olha, o seu diagnóstico é esse. E aí, nesse momento que a gente está informando os resultados de exames, porque naquele preparo a gente vai ter os resultados do exame, tudo para informar para o paciente, porque já é um diagnóstico que foi fechado. E aí a gente vai informar, o passo mais longo desses 6 passos que nós vamos usar para fazer a comunicação da má notícia. Então, esse 4º passo, a gente faz um preâmbulo e depois já comunica o paciente. O 5º passo já é o momento da emoção, ou seja, da reação do paciente frente a esse diagnóstico que nós estamos comunicando a ele, nós estamos entregando esse diagnóstico e aí a gente vai receber aquela reação. É imprevisível. Às vezes o paciente, ele se comporta de uma maneira de negação. Dizer, não, eu não tenho essa doença. Às vezes, numa outra consulta que cai a ficha. Às vezes ele diz, não, é porque eu tenho que fazer um outro exame, vamos esperar. Aí a gente vê que o paciente entra naquela fase de negação. E a gente tem que respeitar cada fase que o paciente apresenta. Aí, nesse momento, a gente recebe as perguntas que ele vai fazer, porque ele vai fazer muitas perguntas, e a gente precisa estar preparado para responder a essas perguntas. Então, esse passo da emoção, da reação do paciente, o médico precisa ter muito respeito, precisa ter uma empatia para compreender essa situação que o paciente está vivenciando e os seus familiares também. Então, esse é o 5º passo, que é da emoção. O 6º passo, a gente já vai estabelecer as estratégias, já vai estabelecer um plano de ação. Esse plano é um plano de ação terapêutico. Então, olha, o próximo passo, a gente já vai dizer, o próximo passo é realizar mais algum outro exame para preparar para você fazer um diagnóstico, para você fazer um tratamento, né, a partir do diagnóstico. Então, esses passos que a gente usa, eles são, assim, de suma importância. Esse método Spikes, ele foi criado exatamente para essa área, realmente, da oncologia. Claro que serve para todas as áreas. Mas, como eu falei, o Robert Baughman criou em 1992, mas ele apresentou num encontro da Sociedade Americana de Oncologia Clínica em 1998. E aí, nesse encontro, que todos os profissionais ficaram realmente conhecendo essa metodologia e que é usada, assim, muito na oncologia, mas que em outras especialidades a gente pode usar. Que aí, no momento que você vai dar essa notícia para o paciente, é um momento de fragilidade. É preciso a gente enfrentar. Nem todo médico consegue fazer essa comunicação. Mas eu digo, não dá para delegar para nenhum outro profissional se você está com o paciente, se o paciente está sob os seus cuidados. Não dá para delegar. Então, a gente precisa dar essa informação para o paciente, porque esse paciente que vai receber a informação é o paciente que vai precisar colaborar com o tratamento, e aí a gente vai dizer também o prognóstico dessa doença, né, desse paciente frente a essa doença. Esse prognóstico, é claro que a gente trabalha com estatísticas. E o paciente às vezes pergunta,
É uma pergunta que é um pouco complicada a gente responder. Ai, mas aí quanto tempo? Quanto tempo que eu vou durar? Às vezes eles perguntam isso. Não dá para a gente precisar, a gente trabalha com estatística, a gente sabe que a medicina é uma ciência de verdades transitórias. Então a gente trabalha com dados estatísticos. Algumas doenças têm realmente aquele tempo previsto de tratamento. Aí a gente sempre fala assim, vai depender da resposta, da sua resposta ao tratamento. O importante é sempre acolher o paciente, é sempre saber se comunicar com o paciente, ter respeito, ter empatia para poder facilitar, então, diminuir o estresse, né, dessa notícia e melhorar a relação médico-paciente. Então, eu finalizo com a frase de Hipócrates que diz o seguinte: curar quando possível, aliviar quando necessário, consolar sempre.